Eu saúdo a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Estamos na presença do Todo-Poderoso, estamos na presença do Senhor Deus fiel. Glorificamos ao Senhor porque estamos no melhor lugar. Estamos na presença de Deus, na casa de oração, com o intuito de anunciar essa verdade poderosa que é a palavra de Deus. Amém? Aleluia, amém. Estamos num culto de ensinamento, irmãos. Estamos numa terça-feira, culto de ensinamento. E coisa boa é aprender da palavra de Deus. Deus gera ao meu coração uma palavra extremamente atual. Para os dias atuais, é uma palavra que realmente vem para nos confrontar, para nos ensinar, para nos auxiliar, nos direcionar. Amém? Amém. Deus me deu uma palavra e quero compartilhar. Livro de Salmos. Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Aos que nos acompanham em nome de Jesus, pelo YouTube, pelo Facebook, pega um exemplar bíblico, se esforça. Salmo 1, capítulo 1. Deus tem uma palavra para te falar, Deus tem uma palavra para te alimentar. Essa palavra alimenta a nossa alma, irmãos. Aleluia. Em nome de Jesus, amém? Amém. E diz a palavra do Senhor, o tema da leitura: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Meu Deus, é forte. Versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Amém. Meu Deus, é forte. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Palavra poderosa, né? É verdade. Palavra atual. Essa palavra nós poderíamos direcioná-la aos jovens, aos adolescentes, mas é uma palavra que abrange todos os setores da humanidade. Eita. Essa palavra abrange desde os pequenos aos mais maduros. Essa palavra, ela realmente nos direciona a um caminho, e é um caminho que nos induz a sermos felizes, Aleluia. a sermos completos, Glória a a Deus. verdadeiramente viver as promessas do Senhor. É verdade. Livro de Salmos, no capítulo 1, já nos dá uma introdução poderosa de dois caminhos, de duas direções a seguir, de dois tipos de pessoas: a justa e a ímpia, a que agrada e a que não agrada, a que está na presença e a que não está na presença. Deus sempre nos mostra duas vertentes a se seguir, dois caminhos a se seguir, e Ele nos mostra também o livre-arbítrio. O Senhor, Ele está interessado com todas as suas forças de salvar a humanidade. Deus está interessado com todo o teu poder de salvar a humanidade. Deus está interessado com toda a tua sabedoria de salvar a humanidade. Deus está interessado com todos os seus sonhos e projetos de salvar a humanidade. É o Senhor que nos fez imagem sua, semelhança sua, e nós sabemos que o Senhor nos ama, mas Ele respeita as suas escolhas. Mas isso não nos priva de termos a consequência das nossas escolhas, boas ou más. É por isso que começa os Salmos, o maior livro da Bíblia Sagrada. Não há outro livro com 150 capítulos na Bíblia como é o livro de Salmos. O livro de Salmos também é um livro que demorou muito tempo a ser escrito, em torno de 1000 anos. 1000 anos para se escrever o livro de Salmos. Se divide em 5 livros. E lá no fim do Velho Testamento, perto, no fim do período babilônico, do período medo-persa, cerca de
100 anos antes do nascimento de Jesus, foi concluído os 5 livros de Salmos, e eles juntaram e formaram um livro exclusivo, escrito por diversos autores, escrito por Davi, por Moisés, escrito por Salomão, escrito por muitos. E nós sabemos que todos os salmos, ele tem uma mensagem, e essa mensagem, ela pode ser uma mensagem de alegria, de festividade, ou uma mensagem de correção. Ela pode ser uma mensagem de consolo, pode ser uma mensagem de esperança, pode ser uma mensagem de proteção. Mas sabemos que Deus fala através dos salmos. Deus fala através dos poemas de salmos. Aleluia. Os 150 capítulos de salmos já serviu como base para muitos levitas levantarem louvores lindos. É verdade. Nós sabemos que Salmo é um dos livros mais lidos na Bíblia, se não o mais lido. Sabemos que também muitas pessoas usam de apetrecho, de usar o livro de Salmos como um amuleto. Meu Deus. Usar o livro de Salmos, principalmente os Salmos 23, Salmo 91, Salmos 121, usa aberto como se a Bíblia aberta espantasse demônios. Como se a Bíblia aberta dentro da sua casa protegesse o seu lar. Se a sua conduta, o teu caráter não for aprovado por Deus, a Bíblia aberta na sua casa não vai haver valor nenhum, não vai haver poder nenhum, não vai haver lógica alguma. O que Deus nos orienta em sua palavra é para que nós passamos a conhecê-lo, e não há nada mais poderoso e mais completo para a vida do homem do que conhecer ao Senhor, do que conhecer a Deus através da sua palavra. Muda a vida do homem, transforma a vida do homem, muda o caráter, muda os passos, muda os caminhos do homem, liberta o homem, salva o homem, dá vida, dá paz, dá gozo, dá felicidade, realmente transforma o ser humano. Aleluia, meu Deus. Não poderia começar, como o capítulo 1 não poderia começar de forma diferente. Valores, boas condutas, direcionamento para o homem ser completo. Se nós pegarmos o versículo 1, olha só, o tema já nos indica mais ou menos a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Meu Deus, o tema já nos mostra as duas vertentes, como foi expresso. E o versículo 1 dá-se a lembrar, bem-aventurado o homem ou o varão, dá-se a lembrar do início do ministério de Jesus. Lembra o primeiro sermão da montanha? Lembra a primeira vez que Jesus começou a falar com uma grande multidão? O início do sermão foi como? Bem-aventurado o homem que... Dá-se a lembrar da mesma forma que a atuação de Deus é direcionar o homem aos seus caminhos com um único propósito: fazê-lo feliz. Aleluia. Dar-lhe a ele paz, dar-lhe a ele libertação, fazer dele um homem salvo. Glória a Deus. No grego ou no hebraico, a palavra bem-aventurado nada mais é do que uma pessoa abençoada com felicidade. É verdade. Mas não é uma felicidade qualquer, é realmente uma felicidade imensa, transportante. O homem na presença de Deus, que segue os valores do Senhor, que pratica o poder dessa palavra, ele não é só abençoado com felicidade, ele realmente transborda essa felicidade. Nós vemos o caráter, os pensamentos, as ações de Cristo na vida de um homem que pratica essa palavra. Aleluia. Verdadeiramente ele é abençoado com felicidade. O primeiro versículo mostra só: bem-aventurado o homem que não anda no conselho de ímpios. Nós vemos que o primeiro versículo engloba direções que hoje estão sendo aceitáveis, direções que hoje estão sendo socialmente toleradas. O conselho do ímpio hoje está tendo valor social. O conselho do ímpio hoje está tendo crédito, estão ganhando ibope, fama. Meu Deus. Mas pastor, o que é o ímpio? Ímpio, aos nossos olhos espirituais, não é uma pessoa maligna, não é uma pessoa
mentirosa, não é uma pessoa irada, não é uma pessoa que vive na imoralidade sexual, que vive no roubo, que vive nas drogas, no álcool. Não! O ímpio é diferente. Geralmente uma pessoa ímpia é uma pessoa aprovada pela sociedade. É uma pessoa bem vista aos olhos da sociedade. É uma pessoa com valores aos olhos da sociedade. Mas a palavra ímpio representa uma pessoa que não dá crédito a nada sobre Deus. Meu Deus. É uma pessoa que não valoriza as ações de Deus, que não dá crédito ao poder e à palavra de Deus. Meu Deus. Pastor, como assim? Um exemplo. Vou dar um exemplo comum, que muitos conhecem. A medicina, a ciência. Geralmente um cientista ou um médico, ele na faculdade, ele na universidade de medicina, ou fazendo a ciência, a Bíblia, o ensino cultural, mostra sobre o criacionismo, mostra a verdade dos fatos que é ciência, mostra a verdade dos fatos do nosso corpo, do nosso organismo. Então cientistas e médicos são difíceis a acreditar em Deus. Geralmente nós podemos resumir que o ímpio é o ateu, é aquele que não acredita em Deus, Meu Deus. é aquele que não acredita também no diabo, é aquele que não acredita no mundo espiritual. O ateu é aquele que acredita na sua concepção pessoal, na sua influência pessoal, na sua conduta moral, na sua conduta ética, na sua conduta aprovada pela ciência, aprovada pela mídia, aprovada pela sociedade. Geralmente essas pessoas são grandes influenciadoras. São grandes influenciadoras. Você vê uma pessoa conversando e fazendo um discurso sobre a caridade, um discurso sobre as finanças, um discurso sobre a natureza, um discurso sobre assuntos variados, sobre política, etc. Você olha aquela pessoa falando sobre família, você fala, rapaz, esse cara realmente tem razão, esse cara realmente tem uma boa visão, esse cara realmente está no caminho certo, mas em momento nenhum ele valoriza a ação de Deus. Ele reconhece Cristo Jesus. Ele não expressa nada sobre o Espírito de Deus. Ele reserva para si que os valores e as condutas dele é o que é suficiente para ele. E geralmente essas pessoas, elas têm um poder de manipulação. Elas têm como um imã para induzir as pessoas a andar nos seus valores. Tem um ditado no mundo que diz assim: diga com quem andas que eu direi quem tu és. Já ouviu falar esse ditado? Se eu andar, eu dei o exemplo da medicina, se eu começar a andar numa universidade fazendo medicina e me graduando e ano após ano e convivendo com pessoas que estudam medicina, eu jamais terei o prazer de saber como um pedreiro aceita um tijolo. Jamais eu vou ter o prazer de saber como o oleiro faz o vaso de barro. Jamais eu vou ter o prazer de saber como o pescador arranca o peixe da água. A não ser que eu paro e dou atenção a isso. Porque se eu viver nos meus valores, é os meus valores que interessam. Nada podem me influenciar. Eita Deus. Então, o que diz aqui, o salmista, o que diz Davi, esse salmo primeiro foi escrito por Davi, o que diz Davi na palavra, olha só, bem-aventurado ou feliz é o varão. O termo de felicidade aqui, que Davi expressa na palavra de Deus, não é um termo de você fazer algo para ser feliz, é um termo de você renunciar a algo para ser feliz. É diferente, é diferente. Eu não estou procurando a felicidade, procurando fazer algo para ser feliz. Pelo contrário, para mim ser feliz, eu tenho que desvincular. Eu tenho que abrir mão de algo, abrir mão de conselhos, de amizades, abrir mão de certos caminhos para que eu consiga ser feliz. E a minha felicidade só é completa com a instrução da palavra de Deus. O salmista diz aqui assim, ó, bem-aventurado o homem que não segue conselho. Quem segue é quem está prestando atenção. Eita Deus. Se você
quer fazer um prato, uma receita, um jantar especial para o esposo, um jantar especial para a esposa, e você se dedica a cozinhar aquela noite, você simplesmente, se não sabe, você tem que estudar, ou tem que ver um vídeo, ou tem que ter uma receita. Você tem que interessar-se naquilo, para que aquilo você adquira conhecimento e pratique. Então, o ato de andar, olha só, o ato de andar é o ato de você acompanhar. Eu estou vendo, eu estou acompanhando, eu estou observando. Então, as condutas e os valores, as condutas éticas e os valores do homem ímpio podem contagiar as pessoas que param e começam a seguir, nem que seja compartilhando e andar, compartilhando e vendo os valores daquela pessoa. Ela contagia. Ela contagia. Os valores expressos são valores esmagadoramente aceitáveis. Discursos favoráveis, ações favoráveis, mas não acrescentam a graça, o amor e a misericórdia de Deus em nada. É verdade. Geralmente são pessoas que são manipuladas, são pessoas que estão sem instrução ou visão espiritual. Verdade. E quando ela está sem visão espiritual, ela enxerga o que quer, como quer e com quem quer. Ela procura para si os valores que lhe acarretam o melhor. Quando fala em ímpio, em seguir conselhos de ímpio, o que eu posso dizer? É não se deixar influenciar pelo modo de vida dele. Se você, eu falo porque eu trabalhei no ramo de veículos, de venda de automóveis, em concessionárias, e eu vi por muitas das vezes os melhores vendedores, os que batiam a meta, os que ganhavam premiação, os que tinham o glamour de ser o melhor vendedor da concessionária, eram aqueles que prometiam que nunca poderiam cumprir, que mentiam, que induziam a sonhos, a pensamentos, que manipulavam. E geralmente essas pessoas com esse padrão de manipulação conquistavam não só o respeito do proprietário da concessionária, mas também a confiança do comprador do veículo. Meu Deus. Entenda, a manipulação ao seu favor, se não houver a graça, a presença, a direção de Deus, é a impiedade que direciona para uma conduta. E essa conduta, ela nos indica 3 grandes inimigos. Primeiro, a nossa carne, os nossos próprios desejos, as nossas próprias cobiças, as nossas próprias metas. Segundo, o mundo, a influência do que o mundo pode lhe oferecer, os prazeres que o mundo pode lhe oferecer, todo o ceticismo que o mundo pode lhe oferecer, que lhe conduz a uma vida afastada de Deus. E terceiro, que não podemos de forma nenhuma negar, Satanás, o grande manipulador, influenciador. É verdade, meu Deus. Esse, ele direciona os passos para que o homem viva em pecado e se afaste de Deus. É verdade, meu Deus. O conselho do ímpio, muitas das vezes, é aprovado por quem você ama. Não, mas isso não tem nada não fazer. Olha aí. Não, mas isso todo mundo faz. Não, mas isso nem que tem, não tem nada não. O não tem nada não, o que todo mundo faz, o que é aprovado, se não tiver as diretrizes da palavra de Deus, te botam em maus lençóis. É para que só de você andar e olhar e querer compartilhar, você quer seguir uma conduta, os valores que não agradam ao Senhor. E isso não lhe traz felicidade, mas isso lhe traz ruína. O que Davi está orientando aqui, o que o salmista está orientando aqui, é uma direção para que o homem seja feliz, bem-aventurado, ou abençoado com a felicidade que realmente nos preenche. Agora, ele fala para não seguirmos o conselho dos ímpios, e a segundo tópico, não se detenha ou não pare. Não se detenha, não pare, não ande junto, não ganhe amizade, não ganhe intimidade com quem? No caminho dos pecadores. Repara que você observar é uma coisa,
você já deter, você parou. Você está andando do lado. Você já está acompanhando. Você já está aceitando. E a conduta do pecador é uma conduta extremamente reprovada por Deus. Porque o que resume o pecador é a sua consciência. A Bíblia fala que Deus não leva em consideração o seu pecado em sua inocência. Se você não sabe que era pecado, você não é pecador. Mas se você tem consciência que aquilo é uma condução que não agrada a Deus, e que as palavras do Senhor condenam, e você pratica consciente, você é um pecador. Então aí piora um pouquinho, peraí. O ímpio, ele é ateu. A conduta de vida dele pode ser até aprovada pela sociedade. Ele não joga para o lado espiritualmente para o lado de Deus, e ele quer te induzir ao que ele acha certo, mas o pecador é diferente. O pecador é aquele que sabe o que é certo. O pecador é aquele que conhece o que é certo, mas querendo por seus prazeres, por seus deleites, por tua razão própria, por sua própria ideologia, pelos seus próprios pensamentos, pelo seu próprio coração, é aquele que realmente pratica o que é errado e não quer mais saber de Deus. Meu Deus. Pecador. Pecador é aquele que realmente, quando você começa a andar com ele, você começa a adquirir as ações dele. Você começa a andar como ele. Se você andar como foi expresso, diga com quem andas que eu direi quem tu és. Se você andar com pessoas que só vestem social, ou o homem ou a mulher, ele vai querer se vestir da mesma forma, porque ele não vai querer sentir um peixe para dar. Virou uma rotina, ele está querendo se enquadrar, ele está querendo fazer parte daquela turma. Então ele vai seguir os mesmos passos, as mesmas obras, as mesmas ações. E o homem que quer andar em pecado, aí tem uma diferença. Aí tem um peso. Aí já tem uma cobrança. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Geralmente o homem que se detém, ou o homem que anda no caminho, ou o homem que está compartilhando, que tem amizade, intimidade, proximidade com o pecador, e já não enxerga esse mal da pessoa, pelo contrário, ele já se deixa influenciar pelo pecador, ele começa a se tornar um pecador. Papai. Quer ser feliz? Não ganhe proximidade ou intimidade com o pecador. Nós temos alguns exemplos bíblicos a respeito do pecado. Que é um exemplo, o Balaão, lá em Números, profeta do Senhor, não tinha nenhum tipo de acusação em sua consciência. Eu estava na presença do Senhor, mas o pecado veio à porta. Balaão, profeta, rapaz, está difícil, hein, profeta? Eu vim aqui em nome do rei. Rapaz, você está numa casa difícil, hein? Tua tenda está faltando tudo. Não tem riqueza, não tem bem, não tem animal, não tem escravo, não tem servo, não tem serva, não tem terra. O que está acontecendo, Balaão? Que Deus está devagar. O meu rei quer te oferecer uma coisa bacana. Meu Deus. O meu rei quer te oferecer uma coisa sensata. Vai te enriquecer, você vai ficar feliz. Olha só o baú de tesouro. Olha quanto ouro. Olha quanta prata. Olha como você vai ficar bem visto. Olha o que as conquistas que você vai ter. Olá. Se corrompeu. Meu Deus. Pediu a Deus a oportunidade de andar com os pecadores. Não, deixa eu falar com Deus aqui, se permitir eu vou com vocês. Pediu a Deus a oportunidade, porque o coração dele já tinha sido corrompido com o pecado. A oferta foi feita e ele, sabendo que era errado, sabendo que Deus não o aprovaria, reconhecendo que era pecado, quis fazer parte do pecado. Olha aí. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não ande com os pecadores. Não tenha amizade com pecadores. Não está querendo dizer que você é maior ou melhor que os pecadores, mas está querendo dizer que os valores de Deus são maiores e melhores para a sua vida. Aleluia. Cristo, ele andava com pecadores, mas não praticava o que os pecadores praticavam. É verdade. Ele não era influenciado pelos pecadores, mas influenciava os pecadores. Verdade. A luz que havia nele contagiava, influenciava
influenciava os pecadores. Mas se você não tem esses valores de Deus em sua vida, porque ainda está numa forma crescente, dando ouvido a ímpios, seguindo o modo de viver de ímpio, conduta de ímpio, e andando nos caminhos dos pecadores, com amizade e intimidade com quem não tem nada de bom para te oferecer, mas que é aceitável. Quantas pessoas é uma coisa na tua frente, te agrada, dá sorriso, mas quando você fala dos valores de Cristo, concorda com tudo, mas dá um passinho para trás. Mas em outro tempo, em outro lado, se ela não resiste um convite para o barzinho para tomar uma cerveja, vamos tomar uma cerveja, tapinha nas costas, mas você vai pagar, pô, você é meu amigo, rapaz, você é doido, você é meu irmão, como eu não vou pagar uma cerveja para você? Vamos tomar uma cerveja. Ciente, consciente, não agrada, vai te induzir a insobriedade. Satanás vai ter um espaço com demônios para trabalhar na sua vida. Você vai ser induzido a todo tipo de pecado, mas você não nega o convite do pecador. Meu Deus. Não se detenha, não ande do lado, não tenha intimidade com o pecador. Vai te induzir ao afastamento de Deus. Você não consegue ser feliz. Olha, o que o mundo acha que nós não somos felizes porque não podemos fazer, e pelo contrário, nós somos felizes porque não queremos fazer, somos libertos de fazer. Oh, glória, aleluia. Tudo posso fazer, mas nem tudo me convém, nem tudo me é lícito, nem tudo vai agradar ao Senhor. É verdade. Não me é proibido entrar no local e fumar, e beber, e andar na imoralidade e fazer. Não me é proibido, eu faço o que quero na minha vida. Mas uma coisa eu tenho consciência: o Deus que me lavou, que me redimiu, que me transformou, Ele não redimiu os meus pecados, não trocou as minhas vestes, não me deu da tua presença para que eu continuasse no pecado, mas para que a minha conduta seja uma conduta que agrada ao Senhor e que eu pudesse ter a paz e a felicidade completa em minha vida. É verdade, meu Deus. Na realidade, quem é que está escravizado não somos nós, somos libertos. É verdade. Nós podemos fazer, mas não fazemos. Agora eu quero ver a pessoa que já está aprisionada, já está escravizada, parar na hora que ela quiser. Não consegue. Não consegue. A influência de Satanás é essa. É, desse jeito. Se nós pegarmos, quer ver? Efésios capítulo 2. 2, é isso. 2:2. Efésios. Vamos lá no livro de Efésios. Louvado seja Deus. Esse tema é maravilhoso. E é um tema extremamente atual. Por que, pastor, atual? Porque nós estamos no fim de ano. Porque nós estamos no período das festas. Porque nós estamos num período que a juventude está se deixando levar. Viva o que quer, faça o que quer, pratica o que quer. A vida é uma só, o tempo é curto. Realiza os desejos do seu coração. Fuma mesmo, bebe mesmo, cheira mesmo, trai mesmo, pula de cama em cama mesmo, faz o que você quiser. A vida é curta. É os valores do mundo. 2:2. Efésios capítulo 2, versículo 2 diz assim, ó: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, o nosso primeiro aniversário, o nosso primeiro grande aniversário, a influência do mundo. Andávamos no curso deste mundo. Olha só, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Meu Deus. Quem é o nosso segundo inimigo? Satanás. Espíritos malignos que operam nos filhos da desobediência. Olha aí, meu pai. É desobediente a Deus, acaba se tornando obediente a Satanás. Meu Deus. Não quer andar nos caminhos do Senhor, acaba andando nos caminhos de Satanás. Não existe a terceira opção. Eu quero ser neutro. O ateu fala que é neutro, não é neutro. Os valores que ele acha que não são de Deus é o que rege a sociedade. Existem leis que são baseadas na Bíblia. Existem valores que só são baseados na Bíblia. Não há em nenhum outro livro, nenhum outro ensinamento. Não é ensinado em universidade alguma no planeta. Não é ensinado por nenhum homem culto, filósofo, poeta, governante. Ninguém nunca ensinou, por exemplo, que mentira é errado. Mentira é errado. A pessoa que mente, ela sabe que é errado. Da onde vem isso? Da Bíblia Sagrada. Não existe nenhum outro ensino. Sabe, são ações que o homem entende
mas não quer assumir. Verdade. No outro tempo, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Segundo do que os nossos valores carnais eram vistos. Olha o versículo 3. Demônios nos manipulavam, porque agíamos na desobediência. Olha o versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Terceiro inimigo, carne. Primeiro inimigo, o mundo. Segundo inimigo, Satanás. Terceiro inimigo, a nossa carne. Andávamos conforme os desejos da nossa carne. Praticávamos o que nossa carne queria. Tudo que nós pensávamos, praticávamos. E achava correto, achava bem visto, achava aceitável. Sabe por quê? Porque quem está na prática do pecado não vai te apontar que é pecado. A Bíblia fala que o mundo te odeia porque primeiro odiou a Cristo Jesus. É verdade. O mundo primeiro odiou a Cristo. É por isso que nós, se formos pequenos Cristo nos dias de hoje, imitadores de Cristo no dia de hoje, andarmos nos valores de Cristo no dia de hoje, o mundo também nos odiará. Papai, é desse jeito. O mundo nos odiou. Satanás, que opera na desobediência, não encontra mais acesso naqueles que andam nos caminhos do Senhor. Porque deixou de ser desobediente e passou a obedecer os mandamentos, as leis, os estatutos, e passou a viver a felicidade reservada por Deus. Oh, glória! Não há nenhum tipo de pensamento carnal dos desejos da nossa mente, do nosso coração tolo e enganoso, que se praticarmos, não andamos em pecado e não acarretamos depois do pecado a tristeza que envolve, o peso na consciência que envolve. É verdade. Entenda, parece que, olhando no contexto geral, parece que o ímpio está ganhando, parece que o mundo está ganhando, parece que o diabo está ganhando, parece que os nossos inimigos estão levando vantagem, porque parece que é tudo gostoso, parece que é tudo legal. Nós olhamos a juventude saindo das madrugadas, nas baladas, nas bagunças, nas orgias. No outro dia, vemos a consequência. Meu Deus. O cara está falido, gastou todo o dinheiro lá. O cara adquiriu uma doença sexualmente transmitível porque ficou pulando de cama em cama ou andando em prostíbulo. O cara está com uma ressaca, está com todo tipo de influência de adoecimento. O cara, no mínimo, tem o risco de ter sido roubado, de ser sido espancado, de tomar prejuízo financeiro. O cara está destruído, mas na mente dele ele está legal. Curtir a balada a noite inteira. Meu Deus. Somos livres. Somos felizes. Glória a Deus. Nós somos completos. Aleluia. Entenda, existe a diferença. Existe essa diferença. Aí, para terminar aqui o primeiro contexto, ele diz assim, ó, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É verdade. Olha só, o ato de não se assentar é acomodar, é fazer parte, é se matricular, é se registrar, Olha aí. é andar fazendo parte daquilo, sendo corpo com aquilo. Nos Estados Unidos existem gangues, no nosso Brasil não existe gangues. E nos Estados Unidos, alguém para entrar e fazer parte de uma gangue recebe até um batismo e geralmente é um espancamento. Meu Jesus. Você quer fazer parte da gangue, vai apanhar de todo mundo. Para que se um dia você pensar em abandonar a gangue, ou lembrar dessa surra, vai saber que é pior essa surra se você pensar em abandonar a gangue e sair da gangue. Meu Deus. Olha só, Misericórdia. entenda, quando fala em sentar e fazer parte, já mudou um contexto completamente diferenciado, porque não é fazer parte de ímpio, não é fazer parte de pecador, é fazer parte de zombadores. Esses já quebraram todo o padrão ético, já quebraram todo o padrão social, já quebraram todo o padrão familiar. São pessoas que já não respeitam o cristianismo, já não respeitam a palavra de Deus, e não só não respeita como ímpio, não só pratica o que contradiz a palavra, mas eles já lutam contra, já zombam, já dizem algo e ofensas e oposições. Entenda que já não é uma coisa aceitável nem pela sociedade.
O ímpio a sociedade pode aprovar, tem os seus valores. O pecador a sociedade pode aprovar, porque ninguém vai acusar o pecado porque eles praticam. Está na condução das trevas. Meu Deus. Agora, os escarnecedores geralmente são os satanistas. Meu Deus. Geralmente são as pessoas que apontam o dedo e querem realmente encontrar falha e derrubar. Olha só, o homem, para ser feliz, ele tem que fugir desses conselhos, fugir dessas rodas, fugir dessa turma. Deus. Quer ser feliz? Ande no caminho estreito. Como assim, pastor? O caminho largo é porque todo mundo vai. É largo porque todo mundo pratica. É largo porque todo mundo quer os desejos da sua carne. É largo porque todo mundo quer fazer parte dos valores do mundo. É largo porque está todo mundo ali já zombando do que é ético da parte de Deus. Meu Deus. Oh, Jesus. Davi começa a mostrar uma verdade que é atualíssima. Quantos jovens perderam a intimidade, o valor, o contato com os pais, porque decidiram dar valor ao ladrão, decidiram dar valor ao traficante, decidiram dar valor ao dono do boteco. Bebe aí, você é meu amigo. Meu Deus. Dá valor àquele amigo que induz a prostituição, induz ao adultério, induz a imoralidade. É verdade. Meu Deus. Isso é uma verdade que é duro de se falar, mas é a influência do que as trevas estão fazendo com a nossa sociedade atualmente. É verdade. Essa ação não é só do ímpio, esse conselho é para o crente. Esse conselho é para o crente. Conheça os valores e pratique os valores do Senhor. Está dizendo ao versículo 2: antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Oh, glória. Olha só, antes ele tem prazer, não no conselho do ímpio, mas na lei do Senhor. Ele tem prazer, não no caminho dos pecadores, mas na lei do Senhor. Ele tem prazer, não estar na roda, não se reunir com os zombadores, mas na lei do Senhor. O que é ter prazer na lei do Senhor? O que é meditar na lei do Senhor dia e noite? Meditar na lei do Senhor é diferente do que ler dia e noite a lei do Senhor. É, Jesus. Ter felicidade naquilo é você armazenar tudo o que a Bíblia diz e que se encaixa na sua história de vida. Eu posso praticar isso, eu posso melhorar isso, eu posso viver isso, eu posso procurar isso, eu posso me esforçar para viver aquilo. Aleluia. A palavra, ela sempre vem com a revelação do Espírito Santo, o nosso grande amigo, o nosso grande auxílio, o nosso grande intercessor. É Ele que segura em nossas mãos e nos direciona pela vontade do Senhor. Oh, glória a Deus. Meditar não é você parar o dia inteiro, pegar a Bíblia e falar assim: não, estou cumprindo o que diz Davi aqui na Bíblia, vou ler a Bíblia dia e noite. Não, é diferente. Meditar Aleluia. é você armazenar e diariamente entender qual é a passagem que se enquadra na ação da sua vida, para que você comece a praticar, para que você comece a viver. Aleluia. Eu vi um termo e eu achei muito interessante, e é um termo realmente muito inteligente. O boi, um bovino, um boi no campo, quando ele sai a pastar, você repara que ele passa muito tempo mastigando a grama, comendo a grama, come aqui, come ali, come lá, come, de repente ele para e começa a mastigar o tempo todo. E nós não entendemos, se você não conhece a genética, a estrutura física dos órgãos do boi. O boi tem 2 estômagos. Ele primeiro armazena tudo que ele passa, e depois ele rumina, ele expõe novamente aquele alimento à boca e começa a mastigar, começa a saborear, começa a ter prazer naquele alimento. Ele passa realmente se nutrindo daquele alimento. É diferente, mas a visão é a mesma. Você lê a palavra, mas se você medita de dia e de noite, você se alimenta, você sente prazer, você traz à tona novamente o alimento ou o paladar da sua boca, e você sabe qual é a conduta que te conduz à felicidade. Glória a Deus. Sabe qual é a conduta que agrada, sabe qual é a conduta que te completa. Está dizendo, olha só, aí Deus faz uma comparação, e essa comparação no versículo 3
Essa comparação no versículo 3 e no versículo 4 mostra claramente, diretamente os dois caminhos. Mostra claramente, diretamente a diferença dos dois caminhos. Versículo 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prospera. Esse é o homem justo, é o que obedece a palavra do Senhor, é o que medita nela de dia e de noite, é que anda nos valores do Senhor. Olha só, a comparação é que ele é como uma árvore. O que representa a árvore plantada na beira de um ribeiro, na beira de águas correntes, na beira de um riacho? A árvore representa uma estrutura de vida. Aleluia. A árvore, ela é alimentada pela água. A árvore, ela é fortalecida na terra. A árvore, independente de venha ventos, dificuldades, ela está enraizada, fixada com o seu tronco, com a sua estrutura. A árvore, ela serve de sombra, ela serve de abrigo de animais, ela serve de alimento, ela serve de frutos, ela serve de deleite, ela serve de matéria-prima. A árvore, ela serve não só como estrutura de vida, mas como a nossa própria vida. Primeiro, ela é alimentada pela água que nos traz a vida e nos produz o oxigênio que nos dá a vida. Aleluia. Olha o que Cristo, o que Davi, inspirado por Deus, compara o homem justo. Um homem que ele pode ser abrigo, um homem que ele pode ser forte, um homem que ele pode ser alimentado, um homem que pode dar vida. E a vida que ele expressa é os frutos. A vida que ele expressa é que as folhas não caem, é que ele vai permanecer na presença do Senhor estável, firme, constante. E está dizendo que tudo que ele faz prospera. Glória a Deus. Às vezes o ímpio não entende qual é a felicidade do crente, né? É verdade. O crente às vezes não tem nada. Às vezes passa uma dificuldade tremenda. Mas em tudo que vê a mão de Deus se alegra, a felicidade rejubila. Está dizendo que tudo que o crente faz prospera. Às vezes nós vamos no mercado para comprar a compra do mês. Justamente o dia que nós vamos, sem nenhum tipo de anúncio, cai em oferta que a gente precisa comprar. Aleluia. Ou às vezes nós não temos condições, mas tudo que nós precisamos vem à porta. Às vezes nós não entendemos, mas tudo que colocamos a mão para fazer prospera, é abençoado, dá certo. Aleluia. Quantas vezes nós vemos as pessoas que passam uma vida tentando e passam uma vida se frustrando, se decepcionando consigo próprio, se martirizando. Tentei, não deu certo, tentei, fali, tentei, quebrei, tentei, me dei mal. Verdade. Sabe, não há prosperidade nas ações. Não está falando de riquezas, apesar que Cristo pode nos enriquecer. A palavra de Deus, não há nada que implica contra o enriquecimento, mas está falando em prosperidade. É diferente. O homem próspero é aquele que não sente falta de nada do que vive. Aleluia. Tudo que eu tenho para mim é suficiente, tudo que eu tenho para mim me completa, tudo que eu tenho para mim me faz feliz. Aleluia, meu Deus. Agora o ímpio não. Repara só o ímpio. Compara que o ímpio, olha só, versículo 4: não são assim os ímpios, assim como uma árvore plantada junto ao ribeiro, como uma árvore que dá fruto, como uma árvore que tudo que põe a mão prospera, como uma árvore que não definha, as suas folhas sempre estão formosas, sempre estão bem aparentes, bem vistas. Os ímpios são comparados são como a moinha que o vento espalha. Em algumas traduções, para ficar mais claro, para entendermos, é como a palha que o vento leva. Meu Deus, a folha É como a palha que o vento leva. Para pensar, a palha é seca, não tem ligação com água, não tem ligação com terra, ela não é estável, ela não dá frutos. Pelo contrário, qualquer vento, qualquer brisa, qualquer situação conduz ela e ela sem rumo, meu Deus, sem diretriz, sem norma, sem valores, é conduzida. Então entenda, às vezes nós olhamos para o ímpio e falamos: rapaz, esse daí se deu bem, rapaz, esse daí se deu bem na vida, meu Deus, esse daí que está certo, esse daí é inteligente, esse cara é feliz, com um sorriso no rosto,
e o coração amargurado. Com um sorriso no rosto e o lar destruído. Com um sorriso no rosto e não consegue mais ter intimidade com a esposa. Com um sorriso no rosto e uma vida frustrada profissional. Com um sorriso no rosto e não consegue ser próspero. Tudo que compra, tudo que possui, entra num buraco, sai no outro como um bolso furado. O dinheiro não rende. Não há felicidade, mas ele quer mostrar a felicidade. Quer apresentar aos que estão em rodas, quer apresentar aos que estão ao redor, quer representar os que estão no mundo, a amizade que o mundo oferece. Quero ser bem visto aos olhos do mundo. E a Bíblia nos fala que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Valores. Valores. Nós vemos. Já estamos encerrando. O tempo passa, o glória. Versículo 5. E pelos que os ímpios não subsistirão no juízo, meus pecadores na congregação dos justos. Versículo 5. Eita, papai. O que nós entendemos que os ímpios não subsistirão ou não sobreviverão ao juízo de Deus? Ao juízo, ao julgamento de Deus, a estar na presença de Deus e dar satisfação das suas obras. Aqui ele pode ganhar. Aqui ele pode estar por cima da carne seca. Sabe o que me vem à mente? Um testemunho vívido meu. Teve um período na minha vida que eu fui gestor, fui gerente de posto de gasolina. Em uma certa ocasião, assaltaram o posto de gasolina, colocaram uma arma em minha cabeça, sabendo que eu era o gerente do posto de gasolina. Me renderam, levaram o que tinha nos caixas, não conseguiram abrir o cofre, fugiram. E eu acionei a polícia e a polícia pegou em flagrante os dois. Dois irmãos. Um estava armado, o outro não estava armado. Foi preso, fui para a delegacia, fiz o boletim de ocorrência. No dia de ir ao fórum para fazer um reconhecimento, relatar o acontecimento e ele ser condenado ao presídio, a advogada, defensora deles, chega em mim e fala assim: senhor, Assis? Eu falei: sim, quem é você? Ela falou assim: eu sou a advogada deles. Olha, eu vim aqui só para te dar um conselho. Eu só vim aqui para te alertar. Você parece ser uma pessoa bacana. Olha só, aqueles dois não tem nada de bom. Aqueles dois são sangue ruim. Aqueles dois são vingativos. Aqueles dois vieram do crime, são da madrugada, vive armado. Aqueles dois já falaram para mim que não vão deixar barato. Se você reconhecer eles agora, na presença do juiz, dos advogados, contar a história, o que relatou, se você fizer um reconhecimento deles, eles já juraram vingança sobre você. Eles não vão fazer porque vão estar presos, mas já contrataram, já avisaram, já levantaram outros para ir até a sua casa, porque o boletim de ocorrência feito pelo Senhor tem o teu endereço, o teu telefone e já estão na mão deles. Meu Deus. Aquela advogada me amedrontou. Eu sem nenhum tipo de suporte psicológico, suporte do meu advogado, eu fiquei encurralado. A verdade foi uma só: tive medo. E ao entrar na presença do juiz, ao entrar na presença dos advogados, ao fazer o reconhecimento deles, o meu medo foi tão grande de uma retaliação, o meu medo foi tão grande pela minha família, o meu medo foi tão grande sobre o meu lar, sobre a minha estrutura física naquele posto ou na minha vida pessoal, que ao olhar, eu falei assim: não reconheço eles não. Meu Deus. Mas como você não reconhece? O policial falou que você reconheceu pessoalmente. Não, eu reconheci por foto. Não é esse não, eu tenho dúvida, não dá. Disfarcei, levantei, inventei história com medo e saí. Aqueles dois se livraram da cadeia, se livraram da condenação, se livraram do presídio. Talvez eles se deram bem nessa situação, mas se nós lermos o que está escrito no versículo 5, está dizendo que os ímpios não sobreviverão ao julgamento de Deus. Lá não tem jeitinho. Olho a olho com o Senhor, não tem tipo de amedrontar o nosso juiz. Não dá para você colocar um jeitinho brasileiro, não dá para você botar o dedo, não dá para você ter algum tipo de influência para você arrancar o ímpio da sua condenação. Meu Deus, entenda. Jesus. Essa parte é meio complexa, mas eu quero em poucas palavras mostrar mais ou menos a conduta do que representa esse julgamento. Apocalipse capítulo 20. Louvado seja Deus. Apocalipse
capítulo 20, versículo 14 e versículo 15. Diz assim, ó: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O que é o lago de fogo? A segunda morte. Meu Deus. Entenda, houve um julgamento e a segunda morte é aquela que direciona a condenação, o lago de fogo. Mas estamos falando aqui nos Salmos, olha só, que o ímpio, o versículo 5, o ímpio não sobreviverá ao julgamento. Meu Entenda, Deus. se Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e após a morte segue-se o juízo de Deus, quer dizer que esse julgamento vai ser quando ele morrer. Esse julgamento, olho a olho com o Senhor, no tribunal do Senhor, frente a frente, cara a cara, realmente vai ser depois da morte. Mas existe a segunda morte. Apocalipse fala que existe a segunda morte. É essa condenação que não vão sobreviver. É essa condenação. Quando fala em sobreviver, é vida eterna, é estar ao lado do Senhor na Nova Sião, é viver na Jerusalém, é andar em ruas de ouro, é andar na margem do rio da vida, é participarmos da ceia do Senhor, é louvarmos e glorificarmos o nosso Deus, num local que não vai haver mais morte, choro, lágrima, não vai haver mais nenhum tipo de males. A presença, a glória, o poder do Senhor vai iluminar toda a cidade. Viveremos em gozo e felicidade pela eternidade. Quando fala em não sobreviver, é em não fazer parte do que Deus reservou aos fiéis, ao justo, aquele que anda nos seus valores. Então, é bem claro em especificar. E quando fala que nem os pecadores, a partir do versículo 5 do capítulo 1 de Salmos, diz: nem os pecadores na congregação dos justos. O que representa? É que nós, estando na congregação, não sabemos diferenciar quem é quem. Nós conhecemos o exterior. Mas existe um Deus que olha o íntimo do coração e conhece as obras, conhece os pensamentos, conhece o intuito e sabe quem é quem na igreja. Verdade. Tem muita ovelha e tem muito bode. Tem muita ovelha e tem muito lobo. Mas quem vai poder separar isso é o Senhor. É verdade. Quem vai poder separar isso é o Senhor. Não cabe a nós. Mas Deus está especificando, Davi está especificando, o Salmo 1, versículo 5 está especificando que os pecadores não, nem os pecadores na congregação dos justos, os pecadores não permanecerão junto com os justos. Lembra lá em Mateus 25, quando fala que Jesus, olha só, dando a revelação do julgamento, ele no trono, ele começa a separar à sua direita as ovelhas, à sua esquerda os bodes. Meu Deus. À sua direita os escolhidos, os justos, à sua esquerda os bodes, os ímpios. Quem tem o poder de fazer essa seleção senão o Senhor? Está falando que não vai permanecer, não vai subsistir, não vai ficar no meio dos ímpios. O justo não, o ímpio não vai ficar no meio dos justos, na congregação dos justos. E quando fala em congregação, é na reunião, é no modo de viver, é no estilo de vida que aceitou. A santidade, a verdade, a comunhão, a vida com o Senhor. O ímpio não vai aceitar, o pecador não vai aceitar. Meu Deus. Se não houver mudança, ele logo se afasta. Se não houver mudança, logo ele se distancia. Sai criticando, sai reclamando, ou sai no anonimato, ou sai sem ninguém saber, mas sai. Verdade. Mas sai. Não subsiste, não permanece, não fica. A luz se destaca. É diferente. Louvado seja Deus. Glorificado seja Deus. O versículo 6, estamos encerrando. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Ou o caminho do ímpio será destruído. Meu Deus. A recompensa vem da parte do Senhor. A recompensa do justo
a coroa da glória, a recompensa do ímpio, a condenação, a segunda morte, a destruição pela eternidade. Escolha o seu caminho. Quer ser feliz? Te convido a fazer parte dos caminhos do Senhor. Quer ser feliz? Te convido a ler, meditar e cumprir a palavra do Senhor. Quer ser feliz? Venha congregar junto com os justos. Venha viver junto com os santos. Aleluia. Quer ser feliz? Pratique essa palavra, guarde esses mandamentos, viva o poder vivo dessa palavra. O Espírito Santo é o teu auxílio, é o teu ajudador, é Ele quem te sustenta e te mantém. É verdade. Não se deixe influenciar. Que a graça de Deus possa te abençoar, que o Senhor possa te dar vitória. Profetizo mudança, novidade do reino, novidade dos céus na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado.